Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais um programa Aprendendo com o Dodge. Hoje nós falaremos sobre a proposta do ensino médio da escola e trouxemos aqui dois servos do Senhor, alunos nossos, antigos, e que têm alguma coisa a dizer. Hoje nós vamos conversar sobre isso, de como foi o ensino médio e do que isso significa para nós hoje, dentro dos interesses da escola daqui para frente, né? Então nós estamos aqui com o André Zerbini, ele é da região de Nova Almeida, na Serra, Espírito Santo, está lá com o pastor Vanberto, que é o seu pai, né? Estamos aqui com a Júlia Ferreira da Silva, de Morada de Laranjeiras, pastor Jonas. Eles dois são noivos e nós trouxemos eles aqui para pudéssemos conversar um pouco a respeito do ensino médio. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Helber, paz do Senhor Júlia. Prazer. Júlia, vamos conversar com você porque a sua história é muito forte. Então, quando você saiu do ensino fundamental para o ensino médio, né? Como que foi isso? O que você queria fazer? Quais eram as suas ideias? Quais eram os seus sonhos? E quando você chegou ali no ensino médio, como que foi que você tratou isso aí? A paz do Senhor Jesus, pastor Helber, André. Para mim foi um momento muito difícil, porque eu estudava em uma escola particular, eu estudava no Primeiro Mundo, uma escola muito boa, e eu passei no Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma escola também excelentíssima, só que é onde várias pessoas de várias classes sociais, de diferentes pensamentos, né, elas se juntam em uma sala de aula. E são muitas pessoas diferentes, que você com 15 anos, você não está acostumado com essa quantidade de ideias, de opiniões diferentes, né? Além dos desafios que tem você estudar no ensino médio, que tem matérias mais aprofundadas, mais difíceis. Você tem que lidar também com questionamentos da vida mesmo, né? Se os seus valores estão certos, porque até onde você chegou lá com uns 14, 15 anos, parece que tudo é mais fácil. Aí começa a surgir os questionamentos, né? Com ideias diferentes. Então é difícil tentar balancear tanto os conhecimentos que você tem que adquirir, quanto essas ideias novas de o que é certo, o que é errado. Mas quando você chegou lá, Júlia, você já sabia o que você ia fazer? Em questão De vestibular da vida, você já tinha essa ideia ou você estava imaginando ainda? Eu sempre soube que eu queria fazer engenharia, só que eu não sabia nem qual e nem aonde fazer. Entendi. Isso eu fui descobrindo até depois que eu acabei o ensino médio, que foi no pré-vestibular que eu descobri. E aí, nós nem organizamos isso, né? Mas só por curiosidade, você lembra do dia que você escolheu engenharia ou foi uma coisa que só aconteceu? Então, foi mais pela minha afinidade, né, pelas matérias de exatas e pela influência do meu pai. Meu pai é engenheiro mecânico, um excelente profissional, e eu me espelhei muito nele. Entendi. E você, André, como foi essa fase aí? Saiu do 9º ano, a prova da vida começou, conta aí. Isso. A partir do 9º ano, eu sempre estudei, assim, basicamente numa escola só. E no 9º ano, eu acho que é um divisor, porque você tem a oportunidade de mudar de escola, e aí você fica com o pensamento, será que eu vou para uma nova abordagem? Hoje, a gente estudava em Vitória, aqui na Grande Vitória, então tem várias escolas que se intitulam, assim, como os que mais aprovam no vestibular, e a pessoa, quando sai do 9º ano, se ela tiver o foco do estudo e da universidade, ela quer passar no vestibular. Então, será que você faz o ensino médio nos que mais aprovam, ou você fica no que você estava até agora e as oportunidades que vão se abrir? Então, é um momento de mudança. Quando eu acabei o 9º ano, eu fiz a prova da escola técnica, não passei nessa prova, e aí eu entrei no dilema, o que eu vou arrumar e onde eu vou estudar? E o que eu quero fazer? Porque, a princípio, eu queria fazer o tipo de engenharia de controle e automação, engenharia da computação. Alguma engenharia eu gostaria de fazer, eu gostava dessa parte de matemática, física, química, assim, ser introduzido a esses conhecimentos no 9º ano. E aí foi o momento. E aí eu lembro até hoje que eu procurei você e a gente discutiu. Foi uma época boa. É uma época boa. A gente discutiu assim, André, escola tal é muito boa, na verdade, as oportunidades eram boas. Só que aí eu escolhi permanecer no local que eu estava. Que a gente estudava ali na Serra, numa escola particular ali na Serra. E lá,
na verdade, tudo aquilo que foi o que você conversou comigo, o objetivo era vestibular? Perfeito. Então aqui você vai ter essa estrutura. Para o estudante, então, que quer sair do 9º ano e vai entrar no ensino médio, foi o que o Júlio falou. É uma pessoa que não está acostumada, talvez, com o volume de matérias e com a responsabilidade que é passar no vestibular, com uma mente que talvez não esteja tão preparada para o momento. Então, para mim, permanecer no local que eu estava, por mais que eu estivesse bem assessorado, você tinha me aconselhado, meus pais me aconselharam, a gente tinha que só tomar uma decisão, mas permanecer naquele local foi o que teve ou permitiu que minha base fosse estruturada para eu passar no vestibular futuramente. Entendi. O ensino médio tem muitas batalhas, né? As pessoas chegam e a maioria das vezes não fazem ideia do que vai acontecer, né? E nessa fase, vocês dois, que vocês viveram, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, dentro do possível, né? Resumidamente, porque possivelmente são muitas coisas, o que mais chamou a atenção do ensino médio? Assim, o que você olha para trás e lembra? O que foi que chamou, assim, a experiência, uma situação? Como é que foi isso aí? Talvez a diversidade de mentalidades. Da minha turma, né, e era uma turma que eu acompanhei no 1º, no 2º e no 3º ano. Tinha gente que queria trabalhar, assim, era como se fosse assim, fazia concomitante um técnico para trabalhar, já entrar no mercado de trabalho. Se a gente queria estudar, eu era um dos casos junto com meus amigos mais próximos, que a gente queria fazer o vestibular, e tinha um pessoal que só estava lá para cumprir o ensino médio, o protocolo, né, o currículo do ensino médio. Ou seja, você tem 3 tipos de mentalidades num ambiente só, e, na verdade, essas 3 mentalidades, elas entram em conflito em determinado momento. Então, a pessoa que quer estudar, que tem a mentalidade de um foco, e não é errado você querer trabalhar, não. Na verdade, é um outro foco e tá tudo certo. Mas, em determinado momento, a pessoa que estava lá só para cumprir o currículo, ela podia atrapalhar o seu caminho. Isso com a mentalidade que ela tinha, ou com o tipo de situação que ela vivia no momento. Enfim. Então, para mim e para os meus amigos que estávamos ali juntos, a gente tinha que separar. Essa aula é importante. Então, um exemplo, né? Essa aula é importante. Então, essa aula não dá pra gente ficar desviando o foco, pensando na aula depois. Essa aula a gente tem que focar. Então, eu lembro toda vez que entrava o professor de química, determinado professor de química lá lá na sala, o foco ele tinha que mudar. Porque era uma aula muito específica. E assim, o Helber nunca cobrou, você nunca cobrou uma coisa muito geral, não. Então, era uma coisa específica, porque a gente estava focado. E eu, lá, na toa que nossa turma teve muitos colegas que passaram junto comigo no curso de medicina. Mas era um vestibular focado. Em síntese, em resumo, são 3 mentalidades diferentes que eu observei na minha época de ensino médio e que havia necessidade da gente focar. Qual que era o seu objetivo? Você vai ficar um pouco disperso, não vai? Vai focar? Então, era uma escolha que eu precisei fazer. E você, Júlia, como é que foi essa fase aí do ensino médio? Bom, eu concordo com o André, né, que além do volume, a mentalidade é diferente. Eu sempre busquei estudar mais, né, eu sempre busquei aprender mesmo, porque tem gente que tem outros focos, mas eu sempre foquei em estudar para passar em uma faculdade e para depois começar a trabalhar. Esse é meu foco. Só para quem nos assiste, né, ter um pouco de dimensão, André já falou que da medicina e tudo mais. E você, como é que foi seu vestibular? Você estava estudando para quê? Então, é uma história engraçada a certo ponto, mas também é ao mesmo tempo maravilhosa, né? Porque eu terminei meu ensino médio, só que eu não sabia onde eu ia estudar. Aí, né, tava todo mundo comentando sobre ITA e IME, que realmente são vestibulares, assim, maravilhosos, são escolas muito boas. Só para aqueles que nos ouvem, né? Explica o que é a ITM. O ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o IME é o Instituto Militar de Engenharia. Amém. Amém. É outra área, isso aí já é outra coisa. É outro degrau, né? São vestibulares muito complicados, só que eu meio que aceitei o desafio. Eu fui estudar no pré-vestibular e foi um período, assim, Foi um período difícil, mas que eu aprendi muito, Você estudou fora no pré-vestibular também, né? Cheguei aí lá pro Nordeste estudar também. Ceará, né? Fortaleza? Isso. Fui para Fortaleza. Aprendi muito durante esse caminho, só que também foi um momento de muita experiência com o Senhor, né? É engraçado porque eu cheguei a passar na primeira fase desses 2 vestibulares, só que na segunda fase eu não passava. E da última vez que eu não passei, precisava de 5, né, para passar Eu fui eliminada porque eu tirei 4,98. Aí, assim,
eu entendi, né? O Senhor já estava falando comigo que o Senhor tinha revelado mesmo que minha mãe, ela teve um sonho que ela viu eu entrando na UFES e era uma grande festa. Então, às vezes os meus planos não são os melhores. A gente planeja, acha que é o melhor vestibular do mundo, só que não é aquilo que Deus tem planejado pra gente. Eu me lembro, Júlia, eu vou contar porque isso foi mais para mim do que para você, né? Eu me lembro que quando você fez umas dessas provas aí, alguém tinha me dito que você tinha feito o Enem. Aí eu falei assim, aí eu te abordei, né? Nos encontramos, aí eu falei assim, você fez quanto no Enem? Aí eu fui um que insisti com você para você entrar na medicina. Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro. Falei, Júlia, pelo amor de Deus, entra na medicina porque você vai passar em primeiro lugar. Mas você não quis entrar. Mas assim, eu queria que você falasse sobre isso, até para as pessoas entenderem, porque o ensino médio, ele não é uma coisa simples. A maioria das pessoas não consegue dimensionar a complexidade do ensino médio, porque você tomar uma decisão errada, você está atrasando muitos anos da sua vida. Então, vou fazer o curso superior errado. Aí você vai desistir 5, 6 anos depois e voltar a tudo, uma coisa que dá muito trabalho, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da decisão. Nós já entendemos que Deus te deu uma experiência, mas como foi? Por que você fez o curso que você fez? Depois o André fala dele aí também. Tá. Então, sobre engenharia mecânica, eu tinha pensado em fazer também medicina. Racionalmente a gente pensa, né, um curso muito bom, só que eu não sentia mesmo Desejo. não fazia parte de mim, entendeu? Tem gente que realmente gosta por exemplo, é meio engraçado, mas se alguém estiver sangrando ali, eu desmaio junto, entendeu? É uma característica minha, eu não consigo. Ainda bem que você não fez medicina. Eu não consigo fazer medicina, entendeu? Eu sempre gostei muito dessa área da engenharia, então foi uma escolha, assim, que sempre foi nítida pra mim, o que eu ia fazer. Então é isso mesmo. Não, no meu caso não tem nada a ver, não. Eu cheguei no terceiro ano, eu não sabia se eu fazia direito, medicina ou engenharia. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Eram matérias bem parecidas. A mesma linha, né? Exatamente, todas andando junto. Mas eu tive uma experiência com o senhor muito importante nisso, porque na época não existia Evangelho Sem Fronteiras. Então, eu acho que cada um tem que ter a sua experiência, não existe uma regra para isso. E nas reuniões de jovens locais, assim, o pastor, ele teve a oportunidade de contar a experiência dele. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu gostaria que o Senhor falasse comigo, porque em determinado momento a gente tem que fazer as nossas escolhas. A gente tem essa responsabilidade. O Senhor, ele permite que nós façamos nossas escolhas. Mas se a gente tiver uma direção, é melhor. Facilita. Então, na minha oração, o Senhor foi essa. Sim, o Senhor fala comigo naquilo que eu posso, naquilo que deve ser o meu foco. Porque você sabe que no Enem, por exemplo, você muda dependendo do peso das disciplinas e tudo isso interfere no curso que você vai passar, enfim. Então, você tem que ter um foco. Numa dessas oportunidades, o Senhor falou comigo, numa visita até que teve lá em casa, e que o Senhor, na minha escolha, o Senhor me honraria. Na minha escolha, o Senhor me honraria. De um certo lado, me confortou. Por outro lado, eu fiquei assim, beleza, eu tenho 3 ainda, né? E agora? Mas a verdade é, o Senhor estava comigo. Amém. Durante todo o ensino médio, então, a gente teve um planejamento para estudos, mas eram estudos amplos. E ali eu tive a certeza, não, na verdade, foi uma conversa também que eu tive com outro professor que falou assim, você deveria fazer medicina. Por causa da facilidade com as matérias de química, de biologia, aquela coisa toda. Enfim, então a minha escolha por medicina foi no terceiro ano do ensino médio, por isso que o ensino médio, ele é importante. Porque se você faz uma escolha equivocada por algum motivo que seja, e se as influências que não são as mais ideais te aconselham, você toma uma decisão que vai mudar pelo menos os seus próximos 10 anos. E foi no ensino médio que eu conheci Júlia, foi no ensino médio que eu escolhi o curso, foi no ensino médio que eu escolhi as minhas... Glória a Deus, né? Isso aí. O caminho se estruturou, né? Perfeito. Mas é interessante isso, vocês dizerem isso, porque a partir do ano que vem nós teremos o ensino médio lá na escola, né? No Dodge. E a nossa preocupação é que isso que aconteceu com vocês, que na época vocês não eram noivos, né? Não. Vocês tiveram a experiência de vocês isoladas, nós tenhamos lá. Porque uma coisa que me chama muita atenção nesse tempo todo que nós convivemos com os alunos é como o ensino médio ele machuca, né? E
Quando você para pensar assim nas suas turmas, né, você na sua e você na sua, quantos foram os colegas que vocês tiveram que tinham problemas psicológicos seríssimos, né? Muitos. Muito, sim. E eram pessoas que elas não eram más, eram coisas que a dúvida, a angústia gerava nelas. Então, para nós, né, do Dodge, o estudo bíblico ele é fundamental, o projeto de entender que tudo está na economia de Deus é o princípio de todas as coisas. Quando você entrega ao Senhor, o Senhor te dá de volta o que Perfeito. você às vezes nem esperava, né? Mas então, conta aí, André, e hoje, como é que tá a sua vida? O que aconteceu com o resultado do ensino médio? Perfeito. Depois do ensino médio, então, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular. Nesse primeiro momento eu não passei, então eu entrei num cursinho famoso aqui de Vitória, fiz 6 meses. E aí no vestibular, que eles chamam de vestibular de inverno, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular. Passei nesse vestibular, então fui fazer a faculdade de medicina aqui no estado mesmo, fiz na Universidade de Vila Velha. E aí no decorrer desses 6 anos, né, o senhor vai nos nutrindo de experiências, né? Cada passo, cada período vai acontecendo alguma coisa. Então eu me formei esse ano como médico, e tudo isso por uma escolha que a gente fez durante o ensino médio. Isso tudo que você argumentou a respeito das influências na escola, no ensino médio, isso precisa ser levado em consideração. Isso porque por um momento que a pessoa não está muito bem, igual você falou, abalado por tristeza, por qualquer outra coisa, junto, então, ou seja, um fator ambiental, que a gente chama, junto com a predisposição que ela tenha, talvez mude a vida dela por completo. E você, Júlia, como estão as coisas? Então, indo bem, eu depois, né, do pré-vestibular, eu passei na UFES, estou fazendo engenharia mecânica, agora estou no 7º período, já estou estagiando, né, fazendo projetos. É bênção Um pura. projeto de casamento também. Amém. Amém. Estaremos lá para dar glória a Deus. Glória a Deus, isso mesmo. E me diga uma coisa, André e Júlia, se hoje, quando nós olhamos para o ensino médio de hoje, não é o ensino médio que vocês fizeram, né? Não. Mas só para as pessoas entenderem, né? O ensino médio que vocês fizeram, eles tinham uma formalidade de carga horária diferente da que existe hoje, né? Hoje o ensino médio ele é baseado em competências e muitas delas colocam sobre o aluno a responsabilidade, inclusive do currículo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que como professor, você acha que uma pessoa de 15, 14 anos teria completo discernimento para decidir, inclusive, o que ele tem que estudar? Então, para ser bem claro para quem nos ouve, né? Uma pessoa de 14, 15 anos, ela consegue olhar para uma estrutura inteira e dizer assim, eu vou estudar 10 horas de tal matéria, 15 horas de outra, porque eu não vou precisar dessa aqui no resto da minha vida. Fala, Júlia. Não, eu acho que não. Isso até me agonia um pouco, porque quando você entra no IFES, você tem que escolher um curso, né? E para mim já é muito difícil uma criança de 14, 15 anos conseguir decidir o curso técnico que ela vai fazer. Às vezes ela nem sabe o que é curso técnico, ela tem que escolher, entendeu? E a gente não consegue ver a importância das matérias que a gente precisa no nosso cotidiano também. Igual, mesmo eu fazendo engenharia mecânica, eu tenho conhecimento básico de história, de geografia, de biologia. Eu acho que isso faz parte do ensino básico mesmo, que a gente tem que saber, sabe? Perfeito, concordo com tudo que ela disse. Não tem como uma pessoa que não teve todo o acesso à informação que ela poderia ter, decidir uma coisa, isso é racional, totalmente racional, decidir uma coisa que vai mudar a vida dela, pelo menos nos próximos 3 anos, para não dizer nos próximos 10. Um exemplo. Eu, até metade do ensino médio, eu queria fazer engenharia elétrica, eu gostava de elétrica. Depois que eu descobri que elétrica não era nada para mim, entendeu? Que era mecânica. Como é que eu ia descobrir se eu não tivesse estudado os dois, entendeu? Tem um pouco disso. Então, André e Júlia, nós agradecemos vocês estarem aqui. Eu espero que a nossa conversa dê aos irmãos um pouco do discernimento, do entendimento do que significa o ensino médio. O nosso interesse é fazer com que os pais, né, e os próprios jovens tenham essa forma de entender que agora é a hora. Mas veja bem, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Então, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós colocamos o nosso caminho no caminho perfeito. Isso. Maravilha. Então, que essa experiência de vocês sirva para os que nos ouvem, né, os nossos irmãos, aqueles que estão nos conhecendo. E fica o convite, né, para
conhecer a escola Eduardo Dodge. Nós estamos ali em Jaboruna, no Manaim de Jaboruna, num bairro próximo à Glória, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E a partir de 2025 teremos o ensino médio. O nosso interesse é que os nossos alunos saiam de lá da forma que esses 2 jovens saíram. E nós faremos isso em nome de Jesus. Amém. E sem dúvida nenhuma, o Senhor está olhando para tudo isso e nos dará uma grande bênção. Obrigado, Júlia e André. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.